Oi pessoal, tudo bem? Danilo aqui falando. Espero que com você esteja tudo bem, com a sua família esteja tudo bem. Bom, eu voltei aqui depois de algum tempo desde o meu último vídeo para tentar consertar aí algumas promessas de vídeo atrasadas. Bom, primeiro eu tinha prometido mostrar para vocês o Mac Pro do Paul Thompson que eu recebi aqui. Ele tá aqui, deixa eu pegar aqui. É um pouquinho pesado. Como vocês podem ver, é o Mac Pro versão anterior, não é a nova. Por isso mesmo, não vou fazer um review, acredito que a maioria de vocês já deve conhecer esse modelo aqui. Mas é uma máquina bem potente. Vou deixar as especificações aí na descrição para quem tem curiosidade. E para quem não sabe, essa máquina aqui era a máquina pessoal do Paul Thompson. E estou muito feliz aqui, está me ajudando muito a escrever as trilhas. Só tenho a agradecer aí ao Paul novamente. Muito obrigado. Bom, deixa eu colocar esse Mac aqui, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Ok. Bom, o que eu queria falar, segundo. Depois dessa competição do Paul, eu tive a oportunidade de participar também do Berlin International Film Score Competition de 2020 desse ano. Foi muito legal, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma animação muito bacana chamada Escape, feito pela Moonbot Studios. E eu fui pego de surpresa porque eu consegui terceiro lugar nessa competição. Fiquei muito feliz. Em resultado disso eu ganhei algumas bibliotecas. Uma da Sound Iron, outra da Impact Soundworks e outra da Zero G como premiação de terceiro lugar. Se você tem interesse que eu mostre alguma coisa com essas bibliotecas, alguma composição, algum arranjo, ou até mesmo o processo de composição que eu fiz aqui para essa trilha do Escape, por favor, comente aí embaixo, que aí eu vou saber se realmente você tem interesse que eu faça esse vídeo. Eu também vou colocar um card aqui, se você tem interesse também em ver a trilha já com a animação pronta, tá aqui no meu canal, mas eu vou deixar um card para você ver aí. E eu acho que é isso. Bom, finalmente vamos falar do BBC. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para eu não me perder. Tá. Alguns meses atrás, eu tinha postado lá no Instagram, se você não me segue, siga lá, @DaniloAguiarMusic. Tinha colocado lá que eu estava com muita vontade de escrever alguma coisa usando apenas os instrumentos da BBC. Para quem não sabe, além do Mac Pro, como premiação, eu também recebi uma cópia do BBC. Só que logo depois que eu postei isso lá, a Spitfire veio e me convidou para ser beta tester dessa última atualização que traz a versão Core e a Discover. Então eu acabei tendo que atrasar um pouco isso aí, mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas diferenças entre essas três versões. Bom, o que eu fiz? Vocês devem ter visto aí no começo que eu coloquei esse arranjo do Harry Potter. Eu fiz um arranjo bem simples, assim, do meu jeito aqui, no BBC Pro, escrevi todo ele no BBC Pro. Um pedaço da trilha aí do Harry Potter, especificamente do filme O Cálice de Fogo, que eu adoro. Inclusive a trilha é do Patrick Doyle, acho que é assim que fala. E aí eu escrevi isso tudo no BBC Pro e depois eu mudei para a versão Core e depois mudei para Discover para ver como que soa cada versão, né? É o mesmo arranjo, mas só que em três versões diferentes. Que queria ouvir como que soava e aí aproveitei e gravei aqui para mostrar para vocês. Antes de eu mostrar aqui para essa diferença, eu queria falar para vocês algumas comparações, né? Algumas diferenças entre essas versões. Bom, essa atualização eu vou ler aqui para não ter o risco de falar alguma besteira. Essa atualização mais recente, ela torna mais fácil compartilhar e colaborar trabalhos com colegas compositores, colaboradores, diretores, estudantes também. É uma coisa bem legal, às vezes, de usar isso no meio educacional. Independentemente da edição que você tem do BBC. Essa
inovadora tecnologia de comutação de modo torna cada edição do BBC Symphony Orchestra intercambiável, para que você possa simular suas trilhas com rapidez e facilidade. Eu estou lendo e traduzindo ao mesmo tempo aqui em inglês aqui. Então, por exemplo, você pode começar a escrever uma música usando o Discover e terminar ela na edição Core ou Professional. Com uma gama mais completa de instrumentos, né, no Core e no Professional, recursos e versatilidade. Também funciona ao contrário, né? Como eu fiz aqui, escrever uma música, uma peça na versão Professional e um colaborador, alguém, um amigo, um compositor pode abrir ela no Discover e reproduzir o que você escreveu, com sons substituídos inteligentemente. Né? Essa é o que eles falam, eles tentam adaptar o som da versão para uma outra para soar o mais próximo possível. Quando você reabrir a versão editada, haverá as adições ao lado da sua composição original. Com sua seleção completa de instrumentos, articulações e sinais de microfone, né? O Discover e Core são gratuitos para proprietários do BBC Symphony Orchestra Professional. Ok. Essa é a grande ideia deles, né? Fazer essa mudança entre uma edição e outra e poder colaborar com outros compositores, amigos, estudantes, enfim. Existem também outros tipos de tecnologias bacanas. Eu vou colocar uma foto agora aí para vocês que tem lá no site da Spitfire. Aliás, tudo que eu tô falando aqui vocês podem ir lá no site da Spitfire e analisar com calma essas diferenças. Mas essa imagem que eu tô colocando aí agora mostra bem a diferença entre as versões, né? Você pode ver que cada uma tem quantidade de instrumentos diferentes, quantidade de articulações técnicas diferentes. Mas uma coisa legal de falar é essas tecnologias, por exemplo, a Round Robins, que é um tipo de um algoritmo que toda vez que você toca a mesma nota, por exemplo, você está tocando Dó, 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 ele faz com que a nota pareça um pouco diferente cada vez que você toca essa mesma nota, que é esse Round Robins. E aí adiciona um certo realismo, assim, vamos dizer, né? Esse Round Robins você consegue fazer até 8 rodadas usando a versão Core e Professional. No Discover parece que não tem essa função. Os legatos são patches monofônicos, que significa que toda vez que você toca uma nota soa... significa que uma nota soa de cada vez. Se você tocar notas sobrepostas, ouvirá a transição de uma nota para outra. O BBC Discover não tem esses patches legatos, somente o Core e o Professional. Outra coisa são essas camadas dinâmicas. Para cada técnica, registramos a seleção de níveis para a dinâmica do instrumento. Se você toca mais suave, é um pianíssimo. Se toca com mais pressão, é um fortíssimo, né? O BBC Discover, ele possui uma camada dinâmica para cada técnica, para cada articulação, e o Core e o Professional tem até 3 camadas dinâmicas para cada articulação. Outra coisa também, já falando das articulações, das técnicas, é uma coisa muito bacana que tem no BBC, né? No BBC Professional tem até... eu tenho aqui, são 435 articulações. No Core são 305 e no Discover 47. São muitas técnicas, são muitas articulações para você usar. Eu acho que, assim, isso é a minha opinião. Hoje no mercado, o BBC é uma das bibliotecas orquestrais mais interessantes de se ter ou de se trabalhar, porque tem muita qualidade sonora, muitos instrumentos, muitas articulações, muitas funções em uma única library. Isso é muito legal. Bom, falei aqui bem rapidamente para vocês aí algumas diferenças e algumas funções interessantes. Eu vou colocar aqui agora o arranjo que eu fiz do tema do Harry Potter. Então é um arranjo, vai ser tocado nas 3 diferentes versões. Vou tocar todos eles primeiro e aí depois eu
eu falo alguma coisinha ou outra, beleza? Vamos colocar aqui então primeiro a versão Pro. Ok, vamos para a versão BBC Symphony Orchestra Core. Discover. Bom, então a gente acabou de ouvir aí o mesmo arranjo nas 3 diferentes versões do BBC. A gente até consegue ouvir aí uma diferença mais clara quando a gente passa para a versão do Discover. Mas mesmo assim eu acho que é um som bem honesto, bem legal. E eu acho que a Spitfire conseguiu fazer bem essa mudança inteligente, né, das articulações, das técnicas. Soou bem interessante. O que eu coloquei além do BBC aqui? Eu coloquei alguns plugins, como saturação. Usei o Fab Filter, Saturn Fab Filter em alguns instrumentos para realçar algumas frequências. Coloquei também o Vintage da Verb, da Valhalla, que eu gosto em alguns instrumentos. E no final da cadeia eu coloquei um equalizador, um Lexicon para simular uma sala, bem pouquinho, e um limiter no final aí para dar um ganho interessante. Eu não usei muito os 20 sinais de microfone que a gente tem no BBC Pro. No BBC Pro a gente tem 20 sinais de microfone, de posição de microfone no palco. Se você quiser, por exemplo, a flauta ou
as trompas soem mais com o sinal do microfone do Decca Tree. Você pode realçar esse sinal de microfone. Ou você quer mais o microfone da borda do palco ali, você pode também. Ou você pode misturar todos e fazer do jeito que você preferir. Eu não quis usar muito isso porque no Core e no Discover a gente não tem essa possibilidade de 20 microfones. No Core e no Discover a gente tem só um Mix One. Então eu preferi não usar muito, acabou ficando só usando o Mix One mesmo. Eu acho que é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa diferença. Sugestões. Eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês aí. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.